São 17h04. Recomeçamos. Senhoras e senhores, como última palestra do Congresso da Power Grid Brasil 2011, o tema Compra Coletiva de Energia Elétrica, o modelo que promove a união de empresas e amplia a competitividade da indústria com a transparência e com a segurança. Nosso palestrante é economista com MBA em Finanças e Gerenciamento de Projetos pela FGV. É especialista em engenharia de custos marginais e tarifação de energia elétrica. Atuou durante 16 anos na Celesc, nas áreas de planejamento estratégico, comercialização de energia, financeiro e gabinete da presidência. Na Associação Empresarial de Joinville, a SIGE, coordenou e estruturou o Programa de Consumo Inteligente de Energia. Atualmente é gerente de negócios da RBE, Gestão Estratégica de Energia. Com a palavra, o nosso palestrante, Sandro Luiz Bittencourt, de Souza. Ok, obrigado. Uma boa tarde. Estou me sentindo quase que um cantor sertanejo. Bem, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à última palestra da Power Grid. Essa feira e congresso foi uma feira que nós podemos dizer que nós trabalhamos muito para que acontecesse. Em parceria com a Fiesc, em parceria com a MESC, porque nós estávamos sentindo que o momento do mercado livre de energia estava chegando para as médias empresas aqui em Santa Catarina, uma grande oportunidade para ampliarmos a competitividade da indústria catarinense. E o objetivo efetivamente de acontecer isso é justamente para trazer a informação, para que as empresas aqui pudessem conhecer as várias ofertas que existem no mercado. Mesmo porque nós iniciamos de forma pioneira, no início desse ano, uma formatação de negócio que previa essa questão da compra coletiva de energia elétrica, que é o que a gente vai apresentar agora. Queria aproveitar também e agradecer aos nossos parceiros, né, as comercializadoras, porque a minha apresentação era bem mais ampla, mas devido às demais apresentações eu consegui reduzir bastante, até para a gente não ficar retomando alguns assuntos que já foram aqui colocados. Ok? E, em especial, para o Dr. Edivaldo, enquanto que nós esperamos digamos assim, uma motivação nas nossas lideranças políticas para reduzir as tarifas e os encargos, nós, como empresas, nós estamos fazendo a nossa parte, buscando mecanismos para ampliar a competitividade na compra de energia. Vamos lá. Compra coletiva de energia elétrica. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo com essa frase que eu acho muito interessante, que é: os caminhos que nos trouxeram até aqui não serão os mesmos que nos levarão para o futuro. Né? Não adianta querer fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como que a gente vê isso na indústria? Porque a RBE veio da indústria. Nós vemos o seguinte: a evolução no mundo dos negócios. Primeiro, nós tínhamos, antes da Revolução Industrial, o quê? Uma demanda insatisfeita, o foco era no cliente, era manufatura pura, tá certo? Tu tinha uma quantidade suficiente de um produto despadronizado, a produção era artesanal. Veio a Revolução Industrial. O que mudou? Nós conseguimos ampliar a oferta para atender aquela demanda. O foco agora era a produção, né? Daí nós teríamos uma mão de obra que daí não precisava ser qualificada, pouco qualificada, né? E tu tinha uma situação de produto padronizado, porque a produção era em massa. Veio o quê? Veio a globalização. Com a globalização, tu tem uma oferta ainda maior do produto, né? Para aquela demanda, mas aquela demanda virou exigente. Tá certo? O foco é na excelência. Na abertura, inclusive, desse congresso, o presidente da Celesc falou nessa questão da excelência. Da excelência. Né? A produção é flexível, responsiva, mão de obra competente e a oferta tem que ser inteligente para atender o mercado. E a globalização continua evoluindo. Evoluindo até o ponto que a globalização ela transformou o mundo num mundo em constante transformação. Um mundo dinâmico,
um mundo complexo, tá certo? Que ainda traz, junto com isso, a questão da exigência de sustentabilidade, né? E a exigência de estratégias competitivas. E hoje, no mundo globalizado, a gente só consegue fazer isso com alianças estratégicas, formando alianças estratégicas. Nós entendemos que toda vez que você une recursos físicos e humanos, né, como uma opção estratégica de crescimento. E foi pensando assim que a gente desenvolveu o modelo de compra coletiva. Vamos falar quem somos. Eu falei que nós viemos do setor industrial. Nós fazemos parte de um grupo econômico aqui da região de Joinville, com mais de 100 anos de existência. Nós somos a empresa caçula RBE. Nossa principal empresa do grupo H. Carlos Schneider é a Caesar. Vou fazer um pouquinho... Por que a RBE, no caso, surgiu? A RBE surgiu de uma necessidade do nosso presidente de aumentar a competitividade no valor do seu produto. Agregar valor ao seu produto, à sua rede. Então, a RBE atuaria em cima de clientes e fornecedores da Caesar e das demais empresas para que nós tivéssemos um diferencial competitivo. Só que esse trabalho que a gente fez na questão de gestão estratégica e mais um momento que nós identificamos com a questão de energia elétrica, isso apontou uma excelente oportunidade, não só para a rede Caesar, mas para as empresas aqui de Joinville e região, que é o nosso foco, como a gente vai ver aqui na nossa identidade. Então, nós somos uma empresa catarinense com foco e posicionamento regional. Nós temos raízes no setor industrial. Tudo que hoje a RBE estrutura, tudo que hoje a RBE atua, ela atua porque já fez isso na Caesar, já fez isso em outras empresas. Bem, isso, o próprio apresentador, isso é a vantagem de ficar um pouco mais velho, né? A gente pode dizer que tem 20 anos de atuação no setor elétrico, né? 16 anos na Celesc, que eu me orgulho muito, né? E os outros 4 anos na iniciativa privada. Aperfeiçoamento contínuo, nós temos uma equipe em ampliação, hoje nós temos 5 profissionais e nós entendemos que até o final do ano que vem nós teremos que ter uns 10 profissionais. Vou falar um pouquinho, vou falar muito rapidamente sobre o panorama geral do sistema elétrico brasileiro. Eu achei melhor colocar nessa linha do tempo, né, porque foi colocado de algumas outras formas essa questão da linha do tempo aqui. Mas até para destacar mesmo por como que esse setor ele é recente no Brasil. Essa oportunidade ela é recente no Brasil. Tudo iniciou em 1995 com a Lei 9.074, que foi onde começou a introduzir os primeiros mecanismos de competitividade no setor elétrico brasileiro. Tá? Isso veio o projeto Recebe para fazer a lei... até a implementação do primeiro modelo, que seria o modelo competitivo de 98 e 2000. Tinha o MAI, Mercado Atacadista de Energia, tudo parecia que ia conduzir. Inclusive, nessa época, eu trabalhava na Celesc e a gente falava que em 2009, os consumidores residenciais estariam comprando energia do Mercado Livre. Só que daí, no meio do caminho, veio a crise do abastecimento, em 2001, que fez se repensar em todo o modelo, né? Foi uma crise pontual, que refez todo o modelo do setor elétrico e culminou em 2004 com a regulamentação do novo modelo. E a partir daí, deixando bem claro como funcionariam as regras de comercialização de energia elétrica. Então, de 2004 para cá, vocês podem ver que o Mercado Livre é realmente uma oportunidade muito recente. Essa oportunidade da crise fez com que o governo agisse de forma... Isso é uma competência do governo brasileiro, eu acho, tá? Temos setor elétrico. Eu considero que o setor elétrico brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo em termos de regulamentação. Em tributos a gente precisa trabalhar para reduzir, mas em regulamentação, sim. Tá? Foram criados diversos agentes para atuar no mercado e para regular esse mercado, né? Vários já foram citados aqui. E tudo isso para trazer um ambiente negociais com segurança física e regulatória, tanto no mercado livre quanto no mercado cativo. Essa é uma figura também que a gente já viu em outra apresentação, para mostrar assim, falando em mercado físico, a gente está falando em fio. A gente está falando em fio, a gente pode dizer, ó, nós temos o 97% do mercado brasileiro interligado. Então, nós temos várias
vários pontos aqui de injeção, de geração, que ela é totalmente interligada. Sendo que aproximadamente 75% da nossa matriz energética é de fonte hídrica. Nós dependemos das chuvas, tá certo? Antes da crise, isso estava acima de 90%. A ação do governo foi para que, uma das ações do governo para evitar a crise foi estimular a questão de térmicas, usinas térmicas. Né? Porque se faltasse água, despacha as térmicas. Porque o maior custo é não ter energia. Essa é a visão do governo, que está correta. E o governo vem atuando também na questão da expansão do sistema. Então, se hoje nós vamos falar, a gente vai ter uma crise do abastecimento, como tivesse em 2001, não corremos esse risco? Não, nós não corremos esse risco. Nós temos aqui, nós podemos visualizar, aqui é a produção, né, a entrada de geração, a entrada de oferta, a linha é a carga. Né? Então, e aqui são os leilões de reserva, que são leilões de ajuste que o governo faz. Então, nós temos, pelo menos até 2015, com toda certeza, né, uma oferta maior que a demanda de energia no Brasil. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o mercado livre, mercado cativo, semelhanças e diferenças. Né? Já que a gente vai falar em leilão de cliente livre, a gente precisa entender que isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia que estava lá. Ó. O mercado de contratação regulada ele só ocorre por leilões, né? Que são os geradores, serviços públicos, produtores independentes, comercializadores, fazem leilão e as distribuidoras, todas as distribuidoras no Brasil, elas compram desse leilão. Elas informam a quantidade que elas precisam de energia e o preço é determinado pelo certame ali e pela matriz energética que o governo quer incentivar. Se quiser incentivar mais térmica, vai ter ali um preço mais elevado. Tá? E no ambiente livre de contratação, é onde os consumidores eles podem contratar diretamente com comercializadores e com geradores também. Os leilões das distribuidoras, eles funcionam sempre assim, ó, A-5, A-3, A-1 e leilão em A. Então assim, para que o governo não corra o risco, um novo risco de uma crise de abastecimento, ele precisa estimular o que? A produção de energia. Para estimular a produção de energia, alguém tem que construir usina, porque o governo também não tem dinheiro para construir usina, alguém tem que pagar por essa usina. Então ele faz leilões com 5 anos de antecedência, né, para que atenda uma oferta futura. Quem compra essa energia, o Edivaldo até falou um pouco, até o caso da Celesc, do Proinfa, por exemplo, é um exemplo que a gente pode fazer um comparativo, né? Por exemplo, que pagou R$300, como outras distribuidoras pagaram também, mas visando o quê? Visando uma política energética, visando uma política de atendimento. Hoje está R$100. Celesc fez um mau negócio, era uma questão de momento, era uma questão regulatória de momento. Né? Então, esses leilões aqui, eles olham o seguinte, ó, preciso fazer mais térmica, preciso fazer isso, mas quem fala isso? Bem, o Ministério da Energia, em conjunto com o Comitê de Energia, o Instituto de Pesquisa Energética, tudo definido isso para onde vai a matriz energética. E daí, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, essa é um exemplo dos últimos leilões das distribuidoras. Então, 48%, nós temos o Vermonte aqui, né? Nós temos Giral, como o diretor da Celesc de Geração falou na palestra anterior, nós temos, né? Mas se formos ver a predominância, nós temos de usinas térmicas, que são usinas mais caras. Mas são usinas que vão despachar? Não, elas não vão despachar. São backup. Muitas empresas que têm gerador talvez já saibam disso, que backup. Né? Então é o seguinte, as distribuidoras elas compram essa energia como backup futuro, para não faltar, e elas pagam um custo de disponibilidade. Ó, R$155, que é valor atualizado, porque esse é de 2009 era R$138, se não me engano. Está em torno de R$155 atualizado, isso está na tarifa, que todo mundo está pagando. Tá certo? E, se for despachada a térmica, porque caiu os reservatórios, o custo em megawatt-hora pode variar de 300, dependendo da usina térmica, até R$1.200 o megawatt-hora. Quem vai pagar? Todos os consumidores. Ok? Vamos lá. Mercado cativo. Bem, o mercado cativo, ele funciona da seguinte forma, né? Então, tu tem um processo totalmente integralizado, né? O consumidor cativo, ele terceiriza a construção para a distribuidora local, né? Então, o gerador, ele gera, essa energia passa pela transmissora,
que passa pela distribuidora e que é vendido para o consumidor cativo, é aquele que paga a energia e a demanda para a Celesc. Ele terceiriza sua contratação de energia para a distribuidora. Por quê? Porque a distribuidora só compra por leilão. Então, ele vai estar pagando o que os leilões estão determinando. A distribuidora compra a energia obedecendo então, as regras do governo e repassa esse custo integralmente para o consumidor. E ele é alheio ao mercado. A única função dele é pagar a conta. A questão assim, a distribuidora compra energia e repassa, é muito importante colocar, porque a gente tem vários companheiros aqui da Celesc e várias indústrias aqui. Tá? A Celesc, o lucro da Celesc, ele é proveniente, certo, do aluguel do fio, tá certo? Que ele cobra através da tarifa de uso do sistema de distribuição, que está aqui. A energia, a Celesc não pode, por legislação, oferir nenhum centavo de lucro. Então, energia não é o negócio da Celesc. O negócio da Celesc é a distribuição de energia. Tá? Celesc distribuição. Né? No mercado livre, no caso, a verticalização, o que aconteceu? Vamos separar o que é monopólio natural e eu vou separar o que eu posso gerar competitividade. Onde é que eu posso gerar competitividade? Em quem produz e quem consome. Isso aqui é impossível replicar por causa do custo econômico para fazer isso. Então, isso aqui ficou uma atividade extremamente regulada, transmissoras e distribuidoras, isso é via tarifa, tá certo? E aqui os geradores, aqui a gente poderia colocar até a Celesc Geração, se encaixaria aqui, junto com as comercializadoras, poderiam vender energia para os consumidores livres. Então, o consumidor, ele contrata uma parcela de demanda e contrata uma parcela de energia. O consumidor livre, classificando, né, é um consumidor responsável pela sua contratação, ele arca com ônus e com bônus, por isso a importância de ter uma boa orientação em relação a isso. Né? Energia, nós que somos provenientes do setor industrial, para nós a energia é insumo, não é um ativo para ficar especulando. Tá? É um insumo para reduzir custos, de forma sustentável e segura. Tá bom? Ele participa ativamente no mercado, decisões de quando comprar, como comprar. Nosso leilão é um exemplo disso, porque é uma reunião de consumidores, né, decidindo como comprar, quando comprar. As regras de mercado, como limites de contratação e laços de energia, devem ser respeitados. Bom, se falar em mercado livre no Brasil, é importante ter uma noção do tamanho dele. Um pouco já foi falado aqui. Ele é superior a 25%. Hoje, do consumo total no Brasil está no mercado livre. O consumo industrial representa aproximadamente 44% do consumo industrial do consumo total. As indústrias, 57% do consumo das indústrias já estão no mercado livre. Né? E todo o setor industrial de grande porte já está no mercado livre. E agora a gente vê um movimento muito forte, sistema comercial, sistema bancário, migrando para esse acesso. Como a gente já viu em outras palestras, nós entendemos que isso é um caminho sem volta também. Né? O mercado livre hoje movimenta aproximadamente 12 bilhões de reais ano. Então, é um mercado que tem volume, é um mercado que tem liquidez no Brasil e hoje a legislação ela dá uma segurança para os clientes, para as indústrias. Prova disso é o crescimento. Né? Se a gente for pegar de janeiro de 2010 para agora, a gente teve um incremento de 45% de novos consumidores livres no Brasil. E é claro, efetivamente, esse crescimento se deu por essa barra vermelha, que são os consumidores especiais, aqueles que podem comprar energias de fontes incentivadas, biomassa, né, eólica, PCH. Então, resumidamente, o ambiente de negociação no mercado regulado, o governo define a fonte de geração, ele que vai definir qual é a próxima matriz energética, a contratação é via leilão, a Celesc vai chegar e vai dizer assim, ó, essa é a quantidade que eu preciso, e o preço do leilão vai depender muito da fonte que vai entrar naquele leilão, se vai ser eólica, se vai ser térmica, se vai ser hidrelétrica, né? Hídrica. A equidade de preço para todas as distribuidoras. A Celesc não pode brigar por preço, ela vai ter que assumir o resultado do leilão. Tá? Mercado livre. No mercado livre, tu tem a liberdade total de negociação, preço inclusive indexador, isso é muito importante. Né? Todo mundo está muito vinculando o IGPM, dá para brigar por outros indicadores também, indexadores também. Os preços são mais competitivos e a previsão orçamentária, e isso lhe permite também para a indústria uma previsão orçamentária de longo prazo. Tu consegue colocar isso no teu orçamento. Né? Porque o reajuste da Celesc, claro,
A Celesc fez todos os seus estudos e apontou lá uma necessidade de reajuste para equilíbrio da parcela A e parcela B em torno de 12%. A ANEEL foi lá e deu 1,79%. Mais ou menos isso, né? 1,79%. Certo? Isso te permite ter uma previsão orçamentária, tu vai saber o quanto que vai subir, porque tu já tem um indexador antes, não tem cálculos mais complexos. Vou falar agora basicamente sobre o processo de compra coletiva de energia. Então, no processo de compra coletiva de energia, a nossa preocupação, o que era? Era aglutinar empresas, no caso, na formação de grupos de compra, de forma integralizadora, para que a gente buscasse os somatórios das necessidades das empresas e direcionasse isso para a busca de competitividade. Para isso, esse processo ele é estruturado, né, para compra no ambiente de contratação livre por intermédio de leilões, tomadas de preço, em alguns casos, desenvolvimento de produtos personalizados. Tá? Então, como é que funciona mais ou menos? É extremamente simples. A gente quase ia chamar esse processo de peixe elétrico, né? Porque é compra coletiva, tem o peixe urbano, tem o Groupon, essas coisas assim. Mas pegar um pouco desse benefício da organização da União de Consumidores, no caso, e a RBE, nesse caso, ela atua como uma integralizadora, identificando o perfil de cada empresa para que ela possa definir o que efetivamente ela precisa comprar, como ela precisa comprar. Certo? E a atuação aqui, ela integralizadora, é trazer toda essa inteligência e essa complexidade para as indústrias de Joinville e região. Né? E no caso, as empresas, com isso, nós conseguimos somar as necessidades das empresas e, em vez de uma empresa sozinha buscar energia, nós podemos pegar 5, 6, 10 empresas em conjuntamente buscar essa energia e conseguir preços mais competitivos. Aqui é necessário toda a questão de expertise para regulatória e de negócios. Né? E uma das coisas que foi separado bem claro para os consumidores, para as empresas desse modelo, é o quê? Tu tem duas coisas. Tu tem uma operação vinculada à compra, mesmo o entendimento do perfil, e a outra operação que tem que ser vinculada ao quê? Às atividades operacionais, que são meia hora, às vezes isso se mistura um pouco. Então, isso é uma das coisas que são desenvolvidas no modelo. Tá certo? Acho que desconfigurou um pouco. A questão de agregar de forma como um todo, assim, várias pessoas me perguntavam, teus competidores estão todos aqui, teus concorrentes estão todos aqui. Não são nossos concorrentes. Na verdade, os comercializadores, elas complementam a nossa atividade. Né? Complementam a atividade dessa questão de aglutinar empresas. Tá certo? Então, no nosso entendimento, é como uma engrenagem, várias engrenagens. Tu tem uma parte de entendimento do perfil, a real necessidade da empresa. Inclusive o perfil de risco de cada empresa. Você tem a definição da implementação da estratégia, baseado nesse perfil, e daí você entra com as comercializadoras e com os geradores para que permita esses ganhos de competitividade. Vamos falar rapidamente do processo, então. Então, o processo, definição e personalização de produtos, né? Flexibilidade, sazonalidade, modulação, lançamento de edital, né? Realização de um certame, que pode ser um leilão, uma tomada de preço. As negociações são fechadas no próprio processo. Os resultados, os contratos são assinados no prazo de 15 dias após, no máximo 15 dias após o fechamento do certame. Por quê? Porque quando as empresas participam do certame, tanto quem compra como quem vende, já tem a oportunidade de conhecer as regras do jogo. Os contratos, existe uma blindagem jurídica para isso, porque os contratos já estão definidos. Tá certo? Isso permite agilidade, redução de custos para as empresas e agilidade na tomada de decisão. Porque o nosso processo não é um processo de cotação, um processo de compra coletiva, é um processo de efetivamente fechar negócio. Tá? Pegando um caso real, né, um caso que tivemos 5 compradores, nós tivemos no processo de compra coletiva 25 empresas, entre comercializadoras e geradores, ofertando essa energia, ofertando para vender essa energia para as indústrias. O volume total negociado de 12 mega médios, tá, que foram separados em 9 produtos, e o período de fornecimento variou de julho de 2011 até dezembro de 2015.
E, mais uma vez, complementando, nós entendemos que esse modelo de negócio, um modelo de negócio que promove a união de empresas, a união de competências, todo mundo ganha. Ganha o consumidor, porque ele vai ter a certeza de comprar energia de grande escala. Isso aumenta a sua competitividade, ampliação do número de proponentes de vendedores, isso é muito importante, e pode ter uma consultoria compartilhada, porque daí tu consegue diluir esses custos. Para o comercializador e para o gerador, também é um ambiente extremamente positivo. Por quê? Porque ele dá agilidade na contratação e no fechamento. Certo? O leilão ocorre num dia, em 1 hora, em 1 hora você faz um leilão, após aquela 1 hora, já está as posições fechadas e os contratos vão ser assinados em 15 dias. Isso é muito interessante para dar essa dinâmica que o mercado precisa. Não é um processo especulativo, então ninguém vai montar um processo desse para saber quanto é que está o preço, para tentar negociar com outro que já estava... Né, tanto os consumidores, quando entram nesse processo, eles entram nesse processo com documentos onde eles assumem essa responsabilidade também, estabelecendo o preço meta, enfim. E outra coisa também é a oportunidade de alinhamento de perfis. Por quê? Porque às vezes o gerador e o comercializador, ele tem em sua carteira ou tem alguma oportunidade de venda de um produto e não encontra ninguém para comprar. Aquele produto ali. E quando você organiza um processo como esse de compra coletiva, o mercado que vende, que são geradores e comercializadores, já vão receber, tem vários perfis aqui que podem atender algumas necessidades, algumas posições de carteira que eu tenho. Tá certo? Então, isso é um jogo mesmo, na nossa visão, de ganha-ganha. Os consumidores, nós temos várias empresas aqui, como a gente já falou, o nosso foco é Joinville e região. Né? Então, nossas empresas aqui são empresas daqui. Nós temos a Univille, a IBT, a Granaço, a Ibrame, a Crona, a Cizer e a Termotécnica, hoje que já estão participando, tendo a oportunidade de estruturar, de estar participando desse modelo de negócio. E, para encerrar, eu gostaria só de deixar uma coisa que eu acredito muito, que é essa questão da aliança. A aliança está muito relacionada a relacionamento. Você só faz aliança se você confia. E uma coisa que eu tenho muita certeza é que os números nos provaram, os resultados nos provaram, foi que quando nós unimos objetivos comuns, sempre que houver a cooperação na criação de objetivos comuns, que sejam melhores que a criação de forma independente, nós teremos uma aliança. E é isso que nós estamos nos propondo a criar aqui em Joinville e região. E fechar, já que eu abri com o Peter Drucker, fechar com o Peter Drucker, que tem uma frase: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é isso que a gente está tentando fazer, criar algumas formas alternativas e inovadoras para trazer a competitividade para a indústria catarinense. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos ainda alguns minutinhos que estão disponíveis a vocês para algum esclarecimento que o nosso palestrante possa dar. Alguém gostaria de fazer um questionamento? Por favor, levanta a mão. A nossa recepcionista vai com o microfone. Ok? Ok. Então é porque está tudo esclarecido. Nosso agradecimento ao nosso palestrante, a todos, em nome do presidente da Fiesc, Dr. Glauco José Corte, e da MES Brasil, nosso